Bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não faço ideia de que momento você está vendo este vídeo. Mas eu sou um ex-aluno do curso do Marcílio, de Advogado de Startups Academy, e eu vim hoje falar um pouco para vocês sobre o mundo das startups e algumas questões práticas sobre investimentos, investidores e empreendedores. Deixa eu só apresentar aqui. Pronto, acho que está todo mundo vendo aí. Bom, organize a sua casa antes de pedir a ajuda do vizinho. Sobre as questões societárias, eu vou aqui falar um pouco sobre as questões que realmente acontecem quando a gente está falando de startups. Bom, primeiro de tudo, se dois sócios sempre concordam em tudo, um deles não é necessário. Ricardo Nantes traz essa frase para a gente e que imediatamente traz uma reflexão, que é a seguinte: para que eu vou ter um sócio se a gente não tem conflito? E na verdade é exatamente o oposto. Não tem como não ter conflito no momento que você tem um sócio. E as startups, elas vivem momentos e situações de extrema incerteza, como vocês já sabem. Logo, a incerteza entre uma sociedade acaba por gerar um caos dentro da própria empresa, que se não for muito bem administrado e muito bem regulado, pode trazer consequências, inclusive com a interrupção da atividade empresarial. Bom, para evitar isso, nós temos um primeiro documento, que é o Memorando de Entendimentos. Esse documento, também conhecido como MOU, ele é uma simples versão formal de um acordo verbal. Nele, a gente já prevê um manual de regras de operação. Também temos um prazo estipulado que pode ser prorrogado pelo interesse das partes. E começa a engatinhar alguns direitos e deveres que cada sócio deve ter. Imagine aqui junto comigo. Um dos sócios trabalha full time, enquanto que o outro sócio ele tem uma atividade já no emprego e aí ele não consegue dar a atenção que a startup merece, né? Mas eles estão ali criando algo massa. Bom, como a gente vai lidar com essa situação? A gente vai, a gente pode prever um período em que tem essa conversão, ou a gente pode estipular um pagamento para aquele sócio que está full time na empresa. Enfim, há algumas formas de se lidar com essa situação, mas o fato é, já deixa uma pequena intriga, um pequeno conflito entre os dois sócios. E por isso deve ser tratado, deve ser cuidado. Existe uma pesquisa da Fundação Dom Cabral, realizada em 2015, em que ela diz que a chance de descontinuidade de startups com sócios, com a pluralidade de sócios, aumenta em 1,24 vezes. Então quer dizer que um sócio é uma coisa ruim, né? Porque se ele faz a startup acabar, aumenta as chances disso, pelo menos ele traz alguma coisa de negativo nisso. Bom, não é bem assim. Tanto Bill Gates, Larry Page, Mark Zuckerberg, todos três começaram a sociedade com os seus melhores amigos. O Jack Ma, do Alibaba, ele também começou a sociedade com mais alguns amigos. E, entretanto, eles estão até hoje muito bem posicionados como as melhores empresas de tecnologia e inovação do mundo. Logo, ter um sócio não é necessariamente algo ruim. O que temos, na verdade, é a desorganização entre sócios como algo ruim. Essa mesma fundação do Cabral, ela aponta 5 prováveis razões de descontinuidade entre startups. Dentre dessas 5 que eu deixei nesse quadrinho branco, 3 delas estão diretamente relacionadas com o seu sócio, sendo o não alinhamento de interesses pessoais dos fundadores, o desentendimento entre fundadores e o mau relacionamento
e desentendimento entre fundadores e investidores. Assim que a startup evolui, né, digamos assim, progride, nós temos também a possibilidade de um acordo de sócios ou acionistas. É importante ressaltar que esse acordo ele precisa ser realizado antes da instauração, antes da existência de um problema. Isso porque quando você está no meio de um conflito e você tenta instaurar uma solução, fica muito mais complexo de ser resolvido o impasse entre os sócios. Diferentemente quando você estabelece a solução antes do conflito. Nesse momento, assim que um dos sócios quebra uma das regras, ele já sabe qual a punição ele vai receber por isso. Logo, a chance de conflitos é menor. Bom, o acordo de sócio ele também estipula formas de desenvolver, de resolver esses conflitos, né? E nós temos também a disciplinação muito específica e muito mais detalhada dos direitos, deveres e obrigações de cada um dos sócios. No fim das contas, é importante que os sócios organizem a casa antes de trazer uma pessoa de fora. Isso porque quando você vai pedir ajuda de uma outra pessoa que não está ciente do problema, ele acaba por confundir ainda mais toda a situação. Pois bem. Então nós temos um mindset ideal de investidor e empreendedor que precisa ser trabalhado ao longo da carreira, né, deste empreendedor, deste investidor. Bom, o investidor ele tem que saber que o valuation de uma startup ele não é semelhante ao valuation de outras empresas. Você precisa entender que alguns resultados negativos rapidamente podem se tornar positivos e até exponenciais em um curto espaço de tempo. Logo, você não pode se basear num valuation de empresas tradicionais para realizar o valuation da sua startup ou da sua scale-up. Bom, nós temos também a importância de analisar os KPIs, que são os Key Performance Indicators, justamente aquelas chaves de indicadores chaves para poder apontar se a startup está num crescimento, se ela está estagnada ou se ela está em uma fase de queda. Justamente porque esses indicadores eles são chaves, eles determinam o sucesso daquela startup. Outra coisa sobre o mindset do investidor é que você precisa encontrar um investidor que atue diretamente no nicho do mercado que você está escolhendo. Então, por exemplo, se você é um empreendedor, você não pode procurar qualquer investidor, porque qualquer investidor não vai resolver o seu problema. Você precisa de um investidor que esteja dentro do seu nicho de atuação. Então, se essa empresa e também temos a última observação sobre o mindset do investidor, que está relacionada à possibilidade de saída do investidor. Muitos investidores eles não estão ali para se tornarem sócios. Principalmente quando eles entram em uma fase inicial da sua startup, eles buscam justamente fazer o seu valuation crescer para que possam vender posteriormente. Ou seja, ele entra na sua empresa, aumenta o valuation, te ajuda a aumentar o valuation se você for um empreendedor e vende a sua participação para uma outra empresa ou um outro investidor. Já no mindset do empreendedor, nós temos o seguinte: o empreendedor ele precisa saber exatamente o que é o PMF e se ele está adequado ao mercado. Ou seja, o PMF é o Product Market Fit.
é justamente o encaixe daquele produto para as necessidades daquele mercado que ele está atuando. Então, se nós temos um produto que ainda não está atrelado às necessidades do mercado, não tem pode até existir um motivo, mas não tem por que ter a pressa de ir atrás de um investimento. Porque você precisa especificamente que o seu produto esteja atendendo às soluções que o mercado deseja alcançar, que o mercado pede. Outro ponto importantíssimo é que os sócios estejam cientes que não basta somente o dinheiro. Não basta o investidor chegar, colocar o dinheiro em cima da mesa e falar: tome aqui, isso é o que você queria. Isso não vai resolver os problemas da empresa. Os sócios sabem que eles vão precisar de contatos e conhecimentos. Contatos para facilitar que aquele empreendedor atinja mais pessoas ou atinja a pessoa certa, por exemplo. Imagine que a sua startup vende soluções destinadas para mercados, supermercados normais. Pronto, você facilita a logística dos produtos para mercados. Se você atinge um investidor que é um dono de mercado e que conhece outros 20 donos de mercado, olha só como ele está facilitando a sua vida. Porque ele vai testar no mercado dele. É a primeira coisa que ele faria, né? Como se ele seja para participar do investimento ou até como uma etapa anterior para ver se dá certo. E assim que ele tomar essa atitude, isso der certo, isso converter as vendas dele, os amigos dele vão saber, os concorrentes dele vai saber. Então, isso vai te ajudar a se posicionar no mercado. Pois bem, além disso, o conhecimento do investidor, óbvio, vai ser essencial para o empreendedor não fazer nenhuma besteira ou saber exatamente o que correr atrás para aprender. Enfim, o valuation, ele também vai precisar ter uma noção, o empreendedor, que o valuation não é relacionado a um futuro próximo da companhia, né? Quando a gente fala em startups, ele precisa ter um valuation com as métricas corretas, é claro. Ele não pode ser excessivo e nem pode ser muito reduzido, porque isso vai impactar as futuras rodadas de negociações. Então, se você coloca um valuation muito alto, na próxima rodada de negociação, o próximo investidor não vai querer entrar, porque sabe que aquele valuation foi excessivo. Logo, você vai ter uma dificuldade em realizar novas rodadas de negócio. E se ele fizer um valuation muito baixo, muito aquém do mercado, ele também vai lidar com a situação de que ninguém vai querer fazer aquele aporte, porque infelizmente vai impactar também nas rodadas futuras. E também temos que o empreendedor tem que saber que o investidor pode ou não se tornar um sócio. Aquilo que eu falei para o investidor também vale no caso do empreendedor. Não necessariamente aquela pessoa vai se tornar sócia no futuro, ela pode simplesmente ajudar a ampliar o valuation e depois vender a sua participação para outra pessoa. Agora vamos falar sobre investimento em startups. Beber só uma aguinha aqui, que a garganta resseca rápido. Nós temos duas formas principais de investimento em startups. Duas moedas de troca. Ou a startup negocia um débito, um pagamento posterior, porque ela não tem dinheiro no momento, mas ela é uma teórica boa empresa que pode dar muito lucro, então ela pode negociar um pagamento posterior.
ou a empresa negocia o equity. O equity é justamente relacionado ao valuation daquela empresa, né? Ao valor de mercado que aquela empresa tem. Bom, então o equity ele vai determinar a participação societária, quem faz parte e o cap table. E aí nós temos algumas formas de investimento em startups. Quando a gente fala do bootstrapping, bootstrapping, se vocês não sabem, é uma palavra de origem inglesa que significa calçar-se pelas botas. Porque antigamente essa expressão era muito utilizada para pessoas que se viravam e que corriam atrás da sua própria vida. E logo depois foi incorporado no mundo dos investimentos e do empreendedorismo para fazer referência àqueles investidores que bancavam a sua ideia, né? Que apostavam na sua ideia, que aportavam na sua ideia. Ou seja, quando a gente fala de bootstrapping, a gente está falando de o próprio empreendedor está colocando o seu dinheiro. E aí tem duas formas dele fazer isso. Ou ele tem uma dupla jornada de trabalho, ele trabalha a semana toda e no final de semana ele trabalha para a startup dele, que é quando ela está na fase bem de ideação. Ou nós temos o uso de uma reserva. A reserva é a seguinte: com o acúmulo de toda a sua vida, ou de grande parte dela, enfim, com o acúmulo de dinheiro que ele fez da vida, o empreendedor vai e começa a aportar, a investir dinheiro na sua startup. Logo, ele está full time na sua empresa. Bom, e nós temos também o Triple F. O Triple F é Family, Friends and Fools. Família, amigos e tolos. Bom, está relacionado aos terceiros próximos daquela pessoa, né? A família, porque quer ajudar. Os amigos, pelo mesmo sentido. E os tolos está relacionado a pessoas que, bom, tá apostando numa ideia que não sabe, não faz ideia se vai ter retorno, porque não tem métricas para avaliar, é um estágio muito inicial, está correndo um grande risco de perder o seu dinheiro. Por isso ele é chamado de um tolo. Quando a gente está falando desse tipo de investimento, a gente está falando também de startups num estágio bem inicial. E nós temos também as incubadoras e aceleradoras. As incubadoras e as aceleradoras têm o mesmo objetivo, que é a preparação do empreendedor. Acontece o seguinte: as incubadoras, elas basicamente não cobram ou cobram um valor bem irrisório, bem simplório para auxiliar esses empreendedores. Seja com brindes ou com uma taxa mínima para manutenção da incubadora e ajudar outros empreendedores. Não, é algo bem simplório e simbólico também. Essa era a palavra que eu queria usar. Já nas aceleradoras, não. Aqui a gente tem uma mudança. Uma mudança específica, porque as aceleradoras, elas se tornam também investidoras daquele negócio em um dado momento. Ou seja, elas buscam fazer reuniões, elas buscam entender como ajudar aquele empreendedor e também fazem questão de cobrar. Ou seja, precisa ter um mínimo de resultado. Aquela startup ela precisa entregar alguma coisa, porque ela está sendo acelerada e isso não é 100% de graça ou como é nos muitos casos de incubadoras. Essa é a grande distinção entre essas duas. Bom, e nós temos também o investidor anjo, né, que vocês já conhecem. O investidor anjo, ele basicamente, além de entregar o dinheiro, ele entrega conhecimento e contatos. Então ele está ali como se fosse um braço direito do empreendedor, né, entregando o smart money. E uma coisa muito interessante sobre os investimentos anjos é que eles tendem a seguir a lógica do match. O que é o match?
eles não investem em qualquer startup. Eles buscam startups de nichos que eles sabem atuar, ou que eles já atuaram, ou que eles têm alguma expertise. Isso porque isso impacta diretamente em como aquele investidor vai auxiliar os empreendedores. E como último tipo de investimento que eu trouxe aqui no caso, né? Eu trouxe alguns mais básicos. Nós temos o Equity Crowdfunding. O Equity Crowdfunding significa equity e crowd, que é multidão. Então é uma multidão que vai se tornar sócia ou ao menos comprar alguma cota daquela empresa. Tudo isso acontecendo online, regulado pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Bom, e aí nós temos a cadeia de investimentos, né? Muita gente acha que é só uma cadeia de escala, mas não é assim não, tá? Ó, primeiro a gente tem ali o ponto de lançamento, em que a gente tem uma acentuada curva em que os amigos compram, o mercado compra porque é algo novo, enfim, tem umas vendas elevadas, então a gente te dá uma falsa sensação de que pô, o produto é top, vai dar tudo certo. Logo em seguida, nós temos a queda, que é a realidade entrando, e aí nós temos a empresa entrando num vermelho, digamos assim, uma situação de alerta, e nós temos vários pivôs. Esse momento que vai acontecer vários pivôs. Então, vai mudar, pode mudar o tipo de cliente, pode mudar o tipo de produto, pode mudar onde o produto está sendo comercializado, né? Se é no Instagram, qual é a plataforma, Mercado Livre, YouTube, própria plataforma, próprio aplicativo, enfim. E aí é que as coisas começam a dar certo, mas elas não começam a dar certo de vez. Elas caem, sobe, caem, até que chega num específico momento em que nós temos o encaixe de produto com o mercado, que é o que nós chamamos de Product Market Fit, PMF, que eu falei anteriormente. E a partir desse momento, ela gira uma chavinha em que ela deixa de ser uma startup e começa a ser uma scale-up. Justamente nesse momento é que nós temos novas rodadas de investimentos maiores, rodadas A, B, enfim. E aí aquele produto simplesmente escala de uma forma absurda e tende a ir para um futuro desinvestimento que é o IPO. Bom, galera, a gente está aqui chegando no final e eu separei essa frase do Michael Jordan. Algumas pessoas gostariam que algo acontecesse, algumas desejam que algo aconteça e outras fazem acontecer, justamente correm atrás. Eu acho essa frase fantástica e, se eu não me engano, uma vez perguntaram a ele, pô, você foi quem mais fez pontos no jogo de hoje, tal. E aí ele responde assim, como foi isso, tal. E aí ele responde assim, para eu fazer todas essas cestas, eu tentei 400 vezes, 500 vezes. Né? Ele diz um número assim absurdo, ou seja, ele não, para ele errar, para ele acertar tudo aquilo, ele teve que errar não sei quantas que ninguém viu, né? E isso é o faça acontecer. Valeu, meu nome é Vitor Dantas Bezerra. Já deixei aí o Instagram, Vitor D. Bezerra. Vocês podem seguir lá, eu crio alguns conteúdos relacionados à área de direito, inovação e startups. Então fiquem à vontade e valeu!